Alô? Oi. Oi, gente, a gente vai dar aqui os avisos, explicar um pouquinho como é que vai ser a nossa forma de trabalho. Depois os mestres quebradeiros vão tomar o lugar e fazer uma coisa para a gente se conhecer melhor, uma dinâmica para a gente se conhecer melhor. Tá? Todo mundo fica mais em casa. Mas essa primeira parte, cadê a Numa, hein? A Numa está sempre fugida. Mas essa primeira parte, eu queria dizer, a Universidade das Quebradas ela tem um conceito. Esse conceito é o conceito da troca. A gente dá, quer dizer, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a qual a Universidade das Quebradas é ligada, ela dá o que ela acha que tem de melhor. Melhores professores, a gente escolhe a dedo esses professores, eles dão aula no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente quer aprender. Então, no segundo tempo, é a hora dos quebradeiros. Aí vai ser organizado uma dinâmica específica, não é? Está prestando a menor atenção. Vai ser organizado. Ou vocês apresentam os seus projetos, tudo em função da aula. Por exemplo, se tem uma aula de arte popular hoje, como foi, a gente pega os quebradeiros que tiverem a ver com esse assunto e eles apresentam os projetos deles, a gente discute a aula. Esse segundo é um momento da troca. Às vezes, a gente vai trazer também aqui para esse segundo momento convidados de fora. Porque tem muita gente que quer vir falar aqui, legal, artistas, etc. A gente traz, então, nesse segundo momento para a gente conversar. Mas é de 4 às 6, é logo depois da aula, e esse segundo tempo ele tem um link com a aula, tá ok? Ele é a contribuição das quebradas para a aula, tá? Então, eu queria muito que vocês, a gente vai conhecer mais vocês, pela dinâmica que vai ser feita e pelo convívio. Eu queria muito, quer dizer, saber direitinho o que vocês fazem exatamente para isso. Para cada aula, vocês serem a contrapartida, tá? Então, é nesse momento que se dá a troca, não só nesse momento, eu acho, mas também em todos os outros momentos. No site, que ela vai explicar também a avaliação do quebradeiro. Vocês têm um certificado final da UFRJ, um certificado de extensão. Agora, esse certificado é dado em função do 75% de presença, da participação em aula, da participação no site, que é obrigatória. Quer dizer, o Felipe vai já explicar um pouco como... Você já explicou, Felipe, antes? Então, vai dizer um pouquinho o que a gente espera de vocês, as partes do site que é para receber o input de vocês. E também um trabalho final que a gente combina, que pode ser um artigo ou pode ser o projeto de vocês montado como projeto. Tá? Isso a gente vai ver ao longo do semestre. Esse semestre agora, nós estamos do passado, a Luciana agora me falou que estão com 5 artigos feitos por quebradeiros, que a gente vai publicar no site. Quem tem mais artigo daqui? Hein? Só você? Eram 5 com um artigo. Então, cadê os 4? Ah, bom. Então, a gente vai fazer um livrinho chamado Pensa Quebradas, um livrinho virtual que o Felipe vai botar online e vai combinar com vocês. Você combina, né, Felipe? Então, isso é uma das coisas. Quer dizer, a gente mostra o site, ele vai dar uma falada, porque tem várias partes. O site é de vocês. É para vocês postarem seus projetos, postarem suas coisas. Quer dizer, é um lugar de troca também. Não é um site institucional só para a gente botar o que vai acontecer. O programa desse semestre, vocês receberam? Está no site. Não? A Rária, ela está escondidíssima. A Rária depois vai passar esse programa para vocês, não é? Você já passou, né? E eu quero dizer que a Quebradas tem um polo na Faculdade de Letras, que a Universidade das Quebradas é da Faculdade de Letras. Então, ela tem um polo aqui e um polo em letras. Tá? Todo mundo pode fazer os 2 polos. O daqui vai ser focado mais em arte. Vamos ter as primeiras aulas e depois vai ser artes visuais. Outubro e novembro, os 2 últimos meses é só de arte visual. E em letras é o tempo todo de literatura. Só que a gente, em letras, tem um conceito que é muito interessante, que é o conceito do cânone. O que é cânone e o que não é cânone. Então, tem sempre uma coisa
um pensador, né, a poesia brasileira do século. Esse polo vai ser curto, vão ser só 5 encontros. Também dá certificado. Quintas-feiras, de 2 às 4. Quintas-feiras, de 2 às 4, na Faculdade de Letras. Já estão inscritos, mas os quebradeiros daqui, se quiserem se inscrever, podem se inscrever. Ele é focado em literatura e tem, assim, por exemplo, pensamento, tem uma aula sobre Dante. Em seguida, tem alguém dando os territórios, a questão dos saraus. Tem sempre a literatura periférica e a literatura canônica, digamos. Tá? E tem uma discussão desse limite, né, Marta? Marta, que coordena letras, ela vai falar um pouquinho mais. Agora, aqui é mais de aviso. A gente tem essa primeira parte, que é a hora do lanche, que é uma hora da troca, do banquete, como diz ela, né? O banquete não vai ser sempre assim bonitão, não, hein? É um pouquinho menos. É porque hoje é para impressionar vocês um pouco, né? Um pouquinho menos. Agora, a responsável é a Jurema. Se vocês já massacrarem ela, ela faz sempre lindíssimo. Bom, então, a gente vai ter... O que eu estava falando? A gente tem... O primeiro horário é esse, o segundo horário é a aula, o terceiro horário é a hora da troca, que a gente já falou, que a Numa e a Marta vão coordenar aqui também. Agora, a gente arranjou esse semestre uma ajuda de custo micro de R$10, mas que ajuda na passagem, ele não cobra a passagem, porque a gente arranjou uma quantia X. Aí dava para dar para 20 quebradeiros, aí todo mundo achou um escândalo. Dá para 20 e os outros, né, iam reclamar. Então, a gente dividiu igualmente por todo mundo e ficou menor o aporte, mas tem, e ele é dado na saída às 6 horas pela Jurema, não é? Assina de novo e a Jurema dá trocado, todas as aulas no final da aula. Tá? A minha meta é conseguir a condução de vocês toda, mas está difícil, é bem complicado. A gente está lutando com isso há bem 2 anos, agora arranjou esse microajuda, mas já é uma ajuda. E o que mais? Então, não esquecer isso. Que é 1h, às 13, lá na quinta. Começa às 13, como aqui. Tem o lanche. Tem o lanche nessa quinta? Começa a quinta. Tem um lanche, né? Tem o lanche nessa quinta. Tem. Agora, letras tem uma particularidade. Começa essa quinta, 14. Vocês vão ser muito bem recebidos, vocês se inscrevem na hora, né, Marta? Olha, sim, agora, tem uma coisa, em letras, quando a gente tiver a quebradas normal, porque aí vai ter uma quebrada de 6 meses em letras depois dessa, no próximo semestre. Quando a gente tiver essa, vocês têm direito ao almoço dos estudantes, que é um bandejão muito bom, por R$2. Então, todo mundo tem direito a isso. Se a gente registra vocês, vocês têm direito a almoçar imediatamente antes do encontro, tá? 12h. Hã? 2015. Por enquanto, tem que ter o lanche da Jurema. Ah, não, talvez para essa vez já dê, não dá, não? A gente vai tentar que dê para essa, não é? A gente vai tentar, porque estava em greve. Você não conhece coisa pública. Coisa pública entra em greve, some a comida, some tudo. Então, agora que eles estão voltando da greve. Então, se der esse semestre, vocês ainda vão ter essa ajuda, que é o almoço dos estudantes do Fundão. Tá? E a abertura vai ser fantástica. O Eleilson, é. que tem essa parceria com a Heloísa há muito tempo sobre a educação periférica e literatura e culturas e as estéticas das periferias, para onde 5 quebradeiros vão agora. Ele está levando 5 quebradeiros daqui para ajudar num evento que ele faz, chamado Estéticas da Periferia em São Paulo, que é um evento incrível. Ele cobre a cidade inteira, toda a periferia de São Paulo e o centro. Em 2011 nós fomos. Tem evento o tempo todo. 2011 foram alguns quebradeiros. Agora estão indo 5 quebradeiros para lá, que ele arranjou passagem, etc, etc. Agora, ajuda de custo. E ele vai dar ele que vai dar a aula inaugural da Letras, que se chama, é um nome bonito mesmo, o mesmo CEL, o mesmo CEP, Literatura da Periferia em São Paulo. E então, vai ser essa abertura, é a tese dele, e ele vai dar essa aula, que vai ser a primeira. Em letras, a gente tem mais um detalhe, eu vou deixar a Marta falar, mas a gente tem também uma oficina, que faz um diferencial daqui, às 6 horas. Então, eu vou passar a fala para a Marta. Tá? Primeiro, eu queria dar... Oi?
Eu acho que a gente vai ter a gente vai tentar. Mas não tá, é público, é diferente. O que eu queria, primeiro, dar as boas-vindas. Tudo, né? tudo não tudo funciona público, bem. Tudo é tenso. Né? Dar as boas-vindas aos quebradeiros antigos e os recentes, os antigos e os atuais, e tentar tornar visível que projeto é esse da gente estar com as quebradas, com um polo mar e um polo letras. Né? São dois polos que vão acontecer nesse momento. A 5ª edição acontece aqui, no mar, ainda num projeto que já vem sendo desenvolvido, pensado, elaborado, reinventado o tempo inteiro. E agora a gente está arriscando, e é a parte acho que mais sensível desse projeto, arriscar quebrar a universidade. Por isso a gente está fazendo um braço dentro da universidade. A questão, primeiro, é do informe que eu gostaria de passar para os ex-quebradeiros. O curso do CLAC, curso de língua aberta à comunidade, ele está ativo. Os alunos que se inscreveram estão com as suas inscrições garantidas. O curso vai começar, acredito que daqui a 2 semanas, porque as nossas aulas de graduação começaram ontem. Tem que esperar todo mundo se acomodar. A calorada toda que vem de SISU, Enem, perdido, a gente acomoda esse pessoal para depois, então, o CLAC, que é o curso de língua aberta à comunidade, receber o aluno tanto das quebradas quanto de qualquer outra região. A gente vai fazer um aviso institucional mesmo, via Rosângela, Jurema, enfim, nesse circuito de comunicação, Felipe, o site, enfim. Então, no momento em que os que se inscreveram, né, receberem alô, com uma certa antecedência, a gente vai avisar, então, desse ingresso das aulas. Cada um, então, foi acomodado na sua opção de curso. E aí eu quero dizer que isso é extensivo aos novos quebradeiros, e aí é extraordinário, porque vai ser a chance de conhecer que universo é esse que é a Letras. Não é o lugar só da norma culta da língua, mas é a casa da palavra, é a casa, desculpa até essa expressão palavra, mas é porque, de fato, é uma casa em que a gente abriga a palavra, o sotaque, as línguas estrangeiras, todo mundo numa grande convivência. Então, esse primeiro passo da Letras Quebradas, ele tem um aspecto, vamos dizer assim, politicamente muito importante para nós e, ao mesmo tempo, academicamente muito importante. Vocês não têm ideia do que significa abrir um primeiro passo de Quebradas na Letras. Primeiro, pela própria figura, as figuras de vocês, né? Porque são caras, são corpos que estão marcados com uma inscrição, com um tipo de desejo que eu acho que vai mudar a paisagem da Letras. Somos poucos lá, não somos aqui como os 50, 60, que, em geral, participam dos turnos aqui das Quebradas. Lá, o nosso grupo é menor, são 30 pessoas, mais ou menos, que a gente quer a primeira tentativa. Por isso, uma edição curta, 5 semanas, 5 encontros. Por isso, um investimento, todo ele acidentado. É acidentado porque a gente tem um histórico de greve, é acidentado porque eu, como professora lá da Letras, também estou aprendendo a produzir quebradas, entender, porque a gente tem que virar gestor, não no sentido idiota do termo, mas é tentar compreender por que, de repente, a gente tem que chamar alguém com o título, cuja aula vai se chamar Mesmo Céu, Mesmo CEP. Você não pode botar depois um sujeito que vai dar uma aula sobre versificação. Não tem, até teria condição, mas é preciso que você coloque 2 sujeitos que possam segurar durante 2, 3 horas o seu desejo, a sua atenção. A gente vai ocupar Letras, é um movimento, na verdade, de presença, é um movimento de criar uma cultura na Letras, porque, de fato, na verdade, a mais importante contribuição não é o que a Letras vai te oferecer, mas é o que você vai oferecer para a gente lá, desde a tua presença até as interlocuções, as oficinas. A estrutura de funcionamento da gente. No início, 13h, é a hora da chegada, é a hora do encontro, é a hora que a gente vai ficar perdido procurando onde é que é a sala João do Rio, que é o local onde a gente sempre, perdidos, né? Esse primeiro encontro, os nomes, as pessoas, eu, Rosângela, Numa, Elô, as figuras que vocês já estão, Fernando, Felipe, ali a gente vai estar ali para te recepcionar e te conduzir até você encontrar o seu lugar. 14h, começamos com o Mesmo Céu, Mesmo CEP. Ao mesmo tempo, vai ter toda uma abertura de Numa, Elô, eu, com esse universo que é a Letras. Se apropriar da Letras, se apropriar daquela biblioteca, se apropriar dos cursos de língua que a gente pode oferecer. Tem muita coisa bacana para se viver lá na Letras. A gente tem essa precariedade, a gente é claudicante. Então, pode ser que essa primeira sua chegada, na quinta-feira que vem, ela tenha, obviamente, como toda nova chegada, todo novo espaço, a gente ainda tem uma certa dificuldade de
se apropriar do espaço, mas a Letras está aberta, a Letras quer vocês, a gente, mesmo que não quisesse, a gente entrava lá, né? Mesmo sem querer, o fato é que a gente tem um projeto. Quando eu falo um projeto, você é uma figura importante para a gente, com o seu saber, com o seu talento, com a sua arte, a ponto da gente, na verdade, mudar a normalidade da Letras. Isso é ambicioso? É ambicioso, mas também não dá para chegar com um projeto humilde, reproduzindo aquilo que a gente já sabe que a universidade tem. Então, talvez ali a gente esteja criando, na verdade, uma outra experiência de convivência, uma outra experiência de conhecimento e uma outra experiência de universidade, que não está necessariamente dentro das salas, mas que pode estar nos corredores, que pode estar nas exposições, enfim, naquilo que a gente possa fazer. Eu estou recebendo lá, gostaria que todo mundo pudesse estar lá. Primeiro, porque numericamente é importante sermos muitos, né? Eu me lembro sempre daquela música do Chico, Milton, estamos chegando do fundo das minas, estamos chegando dos, sei lá, dos porões. Você não vai lembrar disso, mas são vozes de quem está chegando, e acho que, de repente, ainda que seja custoso, ao menos nesse primeiro dia, era importante que as caras dos quebradeiros estivessem lá, os antigos, os novos, para a gente começar, então, a abrir uma fresta, uma fenda importante de presença da Universidade das Quebradas e não ser apenas um projeto que aparece de vez em quando, assim. Então, a gente está indo lá para pensar, para quebrar, e para se quebrar também, né? Porque não tem um custo. O custo é a gente sair meio quebrado também, como, por exemplo, não estar aqui com a programação, que eu deveria estar com ela aqui na minha mão, profissionalmente. Ela não está, porque ela está em construção aí. É verdade. Metodologia ela está no site. Né? Então é isso. Bem-vindos. Na Letras a gente se encontra. Sim, uma vez estando nas Quebradas, a partir do momento em que você é nosso aluno Letras Mar, Letras Quebradas, você tem acesso, tem direito, como qualquer outra pessoa teria direito também, a frequentar o curso de Língua Aberta à Comunidade. São 4.100 alunos que a Letras tem, de alunos, pessoas que são do entorno, daqui, da região, para fazer curso de língua. Quantos cursos de língua? Todos que você puder imaginar. Japonês, tem. Árabe, tem. Claro que tem as línguas francas, o inglês, o francês, o espanhol, tem a oferta. Mas se eu quero aprender, de repente, russo, tem. Mandarim vai ter. Você acredita? Juro. Com o mais importante, não é um professor que vai dar aula de cursinho de língua. O CLAC é um espaço de formação de novos professores. Então, o aluno da Letras, ele se torna monitor do CLAC, ele aprende a dar aula, aprendendo também a ser professor. Então, é um campo que é misto. Ele não é um antiprofissional, porque ele está... Antiprofissional não, ele não é um principiante. Ele vem ali com o desejo de aprender alguma coisa que adquiriu, é supervisionado por um coordenador de letras, e a gente parece que tem um sucesso grande com isso. Então, você também tem portas abertas no CLAC, sobretudo porque tem aulas sábados também, como serão abertas as portas também para os quebradeiros ao projeto de extensão da Faculdade de Letras da UFRJ. Mas aí é informação demais. E na convivência você vai tomando notícia do que a gente vai oferecendo e as portas estão abertas para qualquer evento que a gente faça na Letras, tudo gratuito, e a gente vai, nessa convivência, tornar isso a sua casa, que a Letras possa ser a sua casa. Bem-vindos. Tomara todos, que... né? Tomara que desse processo saia um governador desse estado. Tem que ter um governador quebradeiro, gente. Pelo amor de Deus, vamos começar a preparar um governador, um prefeito e um presidente. É isso que eu quero. Vamos quebrar. Vamos chamar o Felipe. Olha, eu vou chamar o Felipe agora. Nós vamos chamar pelo seguinte. Você pega uma cadeira que você é homem, eu não vou pegar uma cadeira para você. Estou operada. Assim, mas eu quero dizer por quê. Gente, nós tínhamos outro sonho. Um eu realizei hoje, né? Trazer a Ângela aqui. E um sonho que nós tínhamos é ter uma revista. E esse menino, olha para ele, bem novinho, bonitinho. Certo, eu tô vendo. E ele realizou isso. Ele fez a revista das quebradas, que é Fala Quebradas. Fala disso. Tem muita gente que não sabe, então se apresente a revista.
Obrigado, Numa, sempre generosa, né? Mas é um prazer. Eu vou falar da revista, mas primeiro eu vou falar aqui do site da Universidade das Quebradas, né? Como a Heloísa falou, o site é dos quebradeiros, o site é nosso. Nós construímos tanto a parte dos textos, a programação, de aula e tudo mais. Então, eu não vou ler, tá? Eu tinha preparado aqui uma coisa, e quem tiver smartphone depois consegue acessar. Aqui tem aquele texto que está aqui na parede, tá? Esse texto que está aqui na parede, o caminho está nesse papel aqui. Quem quiser depois pegar e tal. E isso está no site, tá? Que são instruções, são 6 pontos só para ilustrar, para mostrar como a gente vai trabalhar, como vai fazer no site. Mas já que a gente está aqui ao vivo com o site, eu quero mostrar para vocês, além da recepção, a parte de aulas. Todas as aulas que nós temos nas quebradas, nós dividimos em pré e pós-aula. Então, a pré é aquilo que você vai ler antes de vir aqui para a aula, e a pós-aula é aquilo que, depois que tivemos a aula, como tivemos hoje, a da Ângela, vai para o site como um resumo. Nós escrevemos aqui na universidade, e ele vai lá para o site como um resumo. E daí nós, quebradeiros todos, comentamos essas aulas, tanto a pré quanto a pós. Além dos artigos, porque uma coisa muito legal na Universidade das Quebradas é que os nossos artigos, o seu artigo, o que você escreve, conto, poesia, artigo acadêmico, uma vivência que você tem no seu projeto, isso tudo vai para o site, no mesma linha. Tá? Então, como a gente tem um site mais aberto, quando você entra no nosso site, você vai ter essa parte aqui, embaixo do destaque, que é toda a parte cronológica dos posts da Universidade das Quebradas. Tá? Quando você desce, você tem todas as aulas, como hoje, a aula de hoje. A próxima que vai entrar aqui vai ser tudo que nós tivemos hoje, um pequeno resumo, pequenas informações sobre a aula da Ângela vai estar aqui. Igualmente, a videoaula vai estar aqui nessa parte. A gente tem uma coisa que era um pedido antigo, né, que eram pessoas de fora da Universidade das Quebradas tinham dificuldade com alguns termos que nós usávamos na Universidade das Quebradas, como isso de pré, pós-aula, projeto quebradeiro, o que afinal são essas coisas, né? Nós criamos uma parte de glossário da Universidade das Quebradas. Então, todos os termos, se você tiver uma dúvida, ou se não tiver alguma coisa aqui, você, por favor, clique aqui, ele vai mostrar para você os termos que nós mais usamos. Né? Demora um pouco. Você fica, às vezes, meio perdido. Eu fiquei no início. Mas os termos estão aqui, tá? Uma outra coisa que a gente queria no passado, e agora a gente tem, todos os eventos que você faz no seu território, na sua quebrada, ele pode estar sendo usado aqui no site. Ele fica exposto. A gente tem uma parte, se você observar aqui, chamada eventos. Aqui a aula de hoje, a aula de quinta, o sarau que vai ter em Nova Iguaçu, da Quebradeira Janaína Tavares, o curso de gestão de eventos sustentáveis da Quebradeira Juliana Barreto, a exposição lá na França da Jussara. Está aqui embaixo. A abertura da exposição Há Escolas que São Gaiolas, que vai ser aqui no Mar, que é um projeto que tem quebradeiras envolvidos, né? Enfim, tem um pessoal aqui, vou acabar esquecendo alguém, mas é um projeto que nasceu aqui na turma passada, e ele vai participar de uma exposição aqui no museu. Né? Então, ele está. Embaixo você tem um calendário. Ah, Felipe, sou quebradeiro, preciso te mandar direto? Não, ó, eu tenho um formulário de submissão de eventos. Você entra no site e manda o seu evento. E pode mandar com flyer. Quem é das turmas antigas sabe que a gente pedia um pouco isso, ele tem mapa, você consegue acertar a localização no Google, você escreve o seu evento, você diz que tipo que é e manda como flyer. Isso é um adianto muito legal para a gente. E toda vez que eu clicar aqui quebrando a cidade, ele vai estar mostrando para mim os eventos que a gente tem. Tá? O que a gente espera de vocês? Que vocês escrevam e mandem para a gente. Né? A gente espera que vocês participem do site não só com comentários,
mas com textos, Depois poesias. da aula tem comentários também. Isso. Depois da aula, escrevam os comentários lá. Eu vou tentar... A gente criou um processo para postar o texto na sexta-feira. Então, eu vou trabalhar seriamente para que o texto da aula esteja lá no site sexta-feira. E vocês entrem e comentem o site. Tá? Comentem essa aula, comentem a aula anterior, comentem no vídeo. Felipe, tá bom? Só para reforçar, essa participação ela não é só para obtenção de nota. Ela faz parte, por exemplo, de um trabalho meticuloso de várias pessoas aqui que trabalham com a memória das quebradas. Então, cada passagem dessa, cada feedback que você dá, cada evento que você marca, isso vai constituindo, na verdade, a história dia a dia, semana a semana, para os pesquisadores como a Ângela, que é a nossa companheira aqui, que faz um trabalho lindo com as cartografias das quebradas, e outros tantos que futuramente possam querer conhecer esse projeto e até, enfim, pensar e escrever sobre ele. Não é enfim, tem uma função... Não é só nota, é manter o fluxo de rede ativo. A gente mantém assim a nossa rede, os nossos contatos, os nossos pontos ativos. A gente tem aqui, ó, por assuntos agora, a gente consegue ver os assuntos relacionados à arte, cinema, dança, filosofia, letras e música e teatro, porque são mais de 1.100 posts que nós temos no site desde quando o projeto começou. Tá? Então, por favor, eu vou pedir muito que vocês escrevam para o site, vou conversar. Lá naquela mensagem que eu mostrei no início, tem um e-mail para poder mandar texto, tem algumas outras instruções que eu talvez esteja esquecendo agora, tá bom? A segunda coisa é a publicação que a Ângela falou, que a Numa falou. Que sumiu agora porque levantou aqui. Mas olha só. Quando você pensa em literatura, né, como pensa em toda parte artística, você pensa no artista, no lugar do artista. Você pode pensar no lugar do artista, né, o lugar de quem produz e tudo mais. E escrever, de uma forma geral, nas periferias, sempre foi um pouco complicado, inclusive por causa da educação, né? A falta de estímulo à produção escrita também se deve a uma educação precária nas comunidades, de uma forma geral. Como é que você, então, consegue articular, operar a literatura com as pessoas da periferia? Como você move isso? Como você tira essa inércia e coloca isso para frente? Porque a professora, eu vou errar o nome dela, que é difícil às vezes lembrar da pronúncia, mas a professora da UNB, acho que é da Kastner, ela fala que o protagonista brasileiro, na maioria, ele é homem, ele tem 40 anos e ele é escritor jornalista. E eu fico pensando, isso reflete a nossa vasta variedade de questões culturais? Acho que não. Mas quem está escrevendo sobre isso? Quem pode escrever sobre pegar um trem? Quem pode escrever sobre pegar um ônibus? Quem pode escrever um outro olhar sobre essa cidade? Senão aquele que está atravessando, senão aquele que está lá. Eu quero saber, não qual é a vida do escritor, do jornalista. Eu quero saber quem é que está escrevendo o romance da cearense ou do cearense com o cara que vende, que trabalha ali na pizzaria. A mulher chinesa com o cara que veio do Ceará para trabalhar na pizzaria. Quem está escrevendo isso? Isso não interessa a ninguém, não tem nada disso, mas não é o que a gente vê no dia a dia. Por que isso não é literatura? Por que não é a nossa literatura? Por que não é? Então, a gente trouxe a ideia da Fala Quebradas, que é uma questão de empoderamento, uma questão de operação da literatura, da periferia e da cultura digital. Porque somos todos voluntários e nós trabalhamos mandando texto e editando textos. Assim, pô, mas eu nunca editei um texto. Mas você está editando agora. E é isso mesmo. É isso mesmo. É encorajamento. É determinação. A gente vai aqui e vai colocar. A gente, para vocês terem ideia, eu até estou segurando o lançamento, eu confesso aqui, que eu ia lançar hoje, mas era muita informação. Aí eu falei, vou segurar um pouco mais isso para a gente lançar em agosto. Mas o número 1 vai estar sendo agora até o final de agosto. Vou ter informação, o site está aqui e tal. Mas o número 0 já está disponível para ser acessado.
ele está aqui no site, ele está na fanpage, tá, do projeto. E é para a gente. Você que é quebradeiro e quer escrever, pode mandar texto. Você que é quebradeiro e quer editar, pode mandar texto. É uma construção nossa dessa questão da literatura. Porque a nossa literatura, a Fala Quebradas, escreve literatura da cidade. Quem está escrevendo sobre a cidade? A gente atravessa a cidade todo dia. Quem está escrevendo sobre a cidade? Por que não nós? Por que não você? Então vamos escrever sobre a cidade, vamos ficcionar a cidade. Conto, poesia, crônica. A gente nem coloca o nome. Eu não coloco o nome. Mas são os nossos textos. A gente trabalha. E é interessantíssimo, porque quem nunca escreveu manda um texto e fala que a outra pessoa edita e manda de volta e fala assim, nossa, eu nem sabia que tinha escrito um negócio desse. Eu nem sabia que poderia ser isso. E o outro fala assim, mas eu não sei editar. Mas só de dar opinião para quem escreveu, já muda a escrita. Já começa a ficar uma coisa mais, com mais substância, com mais força. Tá? Então, o projeto está aqui, ele também lá no site dele tem o que é, quem faz, como funciona, quais são as datas. Tem várias informações, onde eu leio, está bem explicadinho, tudo aqui, ó. Tem a fanpage, tudo. Cada 2 meses. Aqui, a última edição, quando a gente trouxe na coordenação do semestre passado, a gente falou que ia lançar uma revista em 30 dias. Todo o processo, todo. Aí a BA assim, olhou para a gente e falou assim, tá bom. Não disse nada, ela falou, tá bom. Aí eu olhei e falei, tá bom, então vamos lá. Entramos no processo e 34 dias depois a gente lançou a revista. Entre escrever, editar, diagramar e botar ela em roda. Então, a gente consegue, sim. Eu falei isso numa troca de saberes lá atrás, quando a gente falou pela primeira vez da revista. A gente consegue, sim, a gente consegue. E uma coisa que a Universidade das Quebradas tem, e uma coisa que a Fala Quebradas tem, são as redes sociais. Eu já estava esquecendo das redes sociais. Pessoal, curte lá a fanpage das Quebradas, tá? Porque a gente está colocando assuntos relacionados ao mercado cultural, a gente está colocando informações em relação às quebradas, a gente está com uma série de ações ali no Twitter também. Chegou. Ele adora o microfone. Então, curte lá na nossa fanpage, compartilha. Vamos multiplicar mesmo as informações, porque quando a gente multiplica as informações das quebradas, por sermos quebradeiros, estamos também indo junto nessa onda, né? Estamos mostrando o nosso conteúdo. E uma outra coisa que o site tem agora, lá embaixo, ele tem 2 partes aqui, no cantinho dele, embaixo à direita, que é oportunidades. Ó. Fique atento e oportunidade. Oportunidade é aquela vaga de emprego, aquela possibilidade, aquela chance, aquilo que por acaso alguém esteja oferecendo, querendo, alguma coisa. Daqui a pouco vai ser uma das áreas mais clicadas no site. Todo mundo sempre está procurando, óbvio. E o Fique Atento são os cursos, editais. Por exemplo, a gente está agora... Quem sabe disso? A gente está com a prorrogação do Rio Criativo, ocupação. Quase ninguém, né? Então, é uma coisa que está acontecendo agora. O edital de intercâmbio da Secretaria de Cultura Criativa. O edital do MINC, o último agora. Enfim, essas coisas todas a gente vai tentar agregar o máximo possível aqui. Só que, às vezes, não dá para saber de tudo. Então, mande para a gente. Abriu aquele edital. Coloca lá no site, Felipe. A gente coloca, bota na fanpage. A ideia é que a gente possa ter a questão mais fluida possível. Por isso, a sua participação, a nossa participação, vai ser fundamental para isso. Posso contar com vocês? Show de bola. Muito obrigado.